Agora, a gente vai até São Paulo saber como o mercado financeiro reagiu a essas reviravoltas que eu estava conversando aqui agora com a Bianca Rotier, reviravoltas na economia europeia. Denise Barbosa, direto da BMF Bovespa, tem as informações. Boa noite, Denise. Bom, o alívio da Bolsa de Valores durou bem pouco, né? Boa noite, Leilane. Pois é, o dia começou animadíssimo. Alta nas bolsas internacionais, alta na bolsa brasileira, mas essa alegria realmente durou pouco. O que a Bianca falou, as bolsas europeias ou fecharam em queda ou bem pertinho da estabilidade. Aqui a gente acompanha que Madrid fechou em queda de 0,5%. Itália, que teve essa notícia do PIB, se contraindo, fechou em queda de 3,46%. Londres e Paris também fecharam em queda, Frankfurt perto da estabilidade. No mercado americano, hoje não teve nenhum indicador importante da economia, então seguiu esse caminho das notícias europeias, um caminho tortuoso, a gente sabe. Os principais índices americanos também terminaram o dia no negativo. No Brasil, o dia foi de intensa volatilidade, começou em forte alta, depois ficou caindo, subindo, caindo, subindo. O dia inteiro acabou fechando em baixa, de 0,8%, conseguiu por pouco ficar acima dos 54 mil pontos, giro financeiro passando de 5 bilhões e 400 milhões de reais. No mercado de câmbio, maiores quedas da Bolsa Brasileira, OGX, empresa de petróleo, fibra de papel e celulose, Light de eletricidade, Itam, empresa aérea, papéis caíram 3,7%. Maiores altas do dia entre as ações que fazem parte do Ibovespa, Gafisa de construção civil, Usiminas Siderúrgica, ações ordinárias, que têm direito a voto, Localiza, de aluguel de veículos, e Usiminas, ações preferenciais, que não têm direito a voto. Também subiram os papéis da Usiminas, caíram bastante nos últimos dias, agora recuperam um pouquinho do fôlego. Agora sim, no mercado de câmbio, o dia foi de valorização para o dólar, fechou em alta de 1,73% a R$ 2,05. O Banco Central entrou no mercado. Quando o dólar começou a subir muito, o Banco Central entrou no mercado vendendo a moeda para ver se colocava mais algum ritmo nesse mercado e tirava um pouquinho da valorização do dólar. Ele vendeu contratos de swap cambial, que isso na prática quer dizer um compromisso de venda de dólares numa data futura, mas não conseguiu reverter a tendência para o dólar. A gente vai conversar agora com Edvar Queiroz, que é presidente da Luz Engenharia Financeira. A Luz, entre outras coisas, é também uma consultoria especializada em gestão de risco também. Edvar, por que essa alegria dura tão pouco? A gente viu o começo do dia tão animado nas bolsas. O que mudou do começo do dia até o fim do dia? Tudo bem que a FIT cortou a nota de bancos, como a Bianca falou, mas isso não foi o bastante para levar desânimo para o mercado todo, o mundo todo? Denise, é interessante. Toda vez que a gente tem um pacote, a primeira reação do investidor é de euforia. Depois o pessoal acha que se debruça atrás da sua escrivaninha, começa a fazer conta e vê que talvez aquele número que estavam falando não é suficiente. Talvez então o que o pessoal tenha descoberto é que 100 bilhões de euros não seja suficiente para salvar um país do tamanho da Grécia. Da Espanha. Da Espanha. E a outra coisa, a Espanha já tinha dito que não ia precisar de dinheiro. Então, imagina a cabeça do investidor. Uma hora, um país não precisa de dinheiro, depois ele vai precisar de dinheiro. Eles podem estar chamando de empréstimo, mas todo mundo sabe que isso é um resgate. Agora, imagina o que aconteceria com o mercado se a Itália, com essa notícia do PIB negativo, ou PIB crescendo menos que ele esperado, ele venha e precise de ajuda também. A pergunta é, será que tem dinheiro suficiente? Para resgatar todo mundo, né? Para resgatar todo mundo. Aí que a gente tem que ver, né? Leilane? Essa é a grande questão, né? Bom, o fato é que a desconfiança é tanta no mercado que nem o PIB escapou de uma previsão pessimista. Denise, conta aí quais foram as apostas do Boletim Focus dessa semana. Pois é, o Boletim Focus, Leilane, que a gente sempre comenta, que é um levantamento que o Banco Central faz com as instituições financeiras, e a previsão dessas instituições para o PIB caiu. Antes, o mercado achava que o PIB cresceria 2,7% nesse ano. Agora, eles acreditam que o PIB vai crescer 2,5%. Isso é menos do que o crescimento do ano passado. Lembra que foi 2,7%? Ministro Mantega, presidente Dilma, sempre falando que vai crescer mais que o ano passado. O mercado acredita que não. Previsão para o IPCA, para a inflação oficial, também caiu um pouquinho, de 5,15% para 5,03%. Inflação para 2012, essa é a previsão. Já a expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, e também para o dólar, as previsões ficaram inalteradas. Edvar,
Com relação ao PIB, você acha que vai acabar o crescimento realmente menor que o do ano passado? E quão ruim é isso? Isso é realmente muito ruim para a economia brasileira ou, levando-se em conta a crise internacional, é isso mesmo? Olha, se a gente crescer 2,5%, Denise, eu acho que a gente vai estar crescendo bem. É mesmo? Você acredita em menos? Pode ser, é o que a gente acredita até que esse número pode cair mais ainda. É péssimo isso para a economia brasileira. Um PIB de 2,5% não é um número que a gente estava esperando. Isso tem efeito direto em uma série de coisas dentro da economia. No consumo das pessoas, porque você tem o país crescendo menos, é menos geração de emprego, é menos dinheiro em circulação, e isso tem efeito imediato na própria IPCA, na própria medida de inflação. A inflação, quando a gente quer ela muito baixa, realmente a gente quer ela muito baixa, mas ela sendo baixa demais também é uma coisa muito ruim, significa que as pessoas não estão consumindo. E sem consumo, o país para. E a gente tem uma preocupação muito grande se a gente não está num processo do país parar com aquele ciclo virtuoso de crescimento. 2,5 é um número baixo, a gente ainda espera que esse número, se a gente chegar a 2,5, acho que a gente vai estar feliz esse ano. Bom, é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês agora, sobre consumo, porque uma pesquisa da FEComércio diz que se depender das famílias de São Paulo, bom, essas famílias estão contribuindo realmente para a queda do consumo e para um PIB menor. O índice da intenção de consumo recuou em maio. Qual é a explicação? Eu queria que vocês dissessem aí para a gente a explicação para essa queda. Pois é, Leilane, eu estava lendo o relatório da FEComércio e eles também estavam tentando entender o que aconteceu. E uma das explicações seria que uma medida atrás da outra de incentivo à economia pode ter chegado no ouvido do consumidor como uma notícia assim meio ruim, ó. Será que está precisando de tanta ajuda assim a economia? A economia realmente deve estar ruim, aí todo mundo se retrai, põe a mão no bolso e não quer gastar mais. Essa seria uma das explicações. Olha só, foi 139,8 pontos, que é a medição que eles fazem de intenção de consumo. Isso equivale a uma queda na comparação com abril, mas uma alta de quase 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. E todo número acima de 100 ainda indica uma satisfação. Edivar, por que você acha que deu essa freada, então? Foi isso mesmo? As pessoas se assustaram ou elas já estão com a corda no pescoço? Acho que são as duas coisas, Denise. Acho que as pessoas estão com... O nível de inadimplência subiu, o nível de endividamento da família brasileira subiu bastante e a dívida chega. Uma hora você tem que pagar. Associado a isso, você tem uma expectativa de crescimento. Então, provavelmente você não tem crescimento de salário, as pessoas tendem a gastar menos. Então, esses são sinais que devem preocupar a gente, que podem alertar que alguma coisa está acontecendo de mais sério e as medidas que o governo está tomando talvez não sejam suficientes para reverter esse processo. Bom, vamos acompanhando então. Muito obrigada pelas explicações.